Bem-vindos à Assembleia Geral do MOB Caxias 2022. Registramos a presença do prefeito municipal de Lorde Domênico e da vice-prefeita Paula Ioles e saudamos todas as autoridades presentes aqui, associados, representantes das entidades parceiras, apoiadoras, aos profissionais da imprensa e, de maneira especial, a todos os participantes deste evento. Para a saudação inicial, convidamos o presidente do MOB, Rodrigo Postiglione, para dar início a essa Assembleia. Esse primeiro agradecimento à presença de todos vocês e participar um pouquinho que hoje de manhã nós fizemos aqui uma apresentação do que nós realizamos durante o ano. Fizemos uma prestação de contas, fizemos uma análise das nossas câmaras temáticas, né, que é sempre muito importante. E vocês aqui têm muito presente de bairro também que leva essa informação que a gente tem trabalhado de forma horizontal para toda a comunidade. Então, para nós é uma satisfação ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre planejamento estratégico, né, com o nosso consultor Silvio Barros, mostrar o que nós temos de ideia para a nossa cidade, para a nossa região. Agradecer a presença aqui do prefeito, da vice-prefeita e de todos os secretários aqui que têm sido parceiros junto conosco, porque nós temos trabalhado nós todos de forma colaborativa. E quando eu falo forma colaborativa, significa falar com a prefeitura de uma forma diferente. Então esse vocabulário transformacional que eu falei hoje de manhã, que nós modificamos a forma de nos relacionar, ao invés de nós dizermos que nós não gostamos, isso é ruim, isso não dá, a gente diz, olha, isso pode ser melhorado. E assim nós temos tido uma aceitação muito boa, porque as ideias podem ser colocadas em práticas. Até porque, quando nós temos um problema que chega para nós aqui no MOB, a gente pede sempre que o pessoal também nos traga as possíveis soluções. Por quê? Porque essa é a forma de gestão colaborativa que nós aprendemos aqui com o Silvio Barros, aprendemos aí lá em Maringá e em outras partes aqui do Brasil que também tem esse estilo de gestão que apoia a prefeitura, sempre buscando um objetivo coletivo, porque o importante é saber que a nossa cidade, as cabeças que pensam e as lideranças estão aí para um único objetivo, para a nossa cidade. Por isso que ninguém faz nada sozinho e é por isso que o MOB tem dado certo. Hoje nós mostramos algumas atividades aqui que as pessoas nem imaginam a quantidade de trabalho que a gente tem, de dedicação de todos, né, que fazem parte do MOB. O MOB hoje já conta com mais de 300 pessoas, 300 voluntários que se doam realmente para esse objetivo de fazer com que a nossa cidade seja melhor e pensada para os próximos 20 anos. Então, agradeço a presença de todos aí. Logo em seguida aí nós teremos um olhar que o Silvio Barros nos traz, maravilhoso, sobre mundo. Obrigado. Ok, então, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. A gente sabe a importância desse fórum, no sentido de a gente ter um olhar alinhado para a nossa cidade, né? Esse é o grande objetivo da mobilização por Caxias. Eu estive pela manhã um pouco, né, não o tempo todo com vocês, em razão de não estar numa agenda na prefeitura. Então o prefeito vai antes, que depois eu vou na sequência. Nossos secretários estão aqui também. Então a pauta de agora à tarde é planejamento, né, envolvendo mais pessoas da comunidade. E vale salientar que nós temos também uma outra pauta, que seria então a apresentação das realizações desse período de governo já, que não ficou para hoje em razão do Jogo do Brasil. Então nós estamos organizados para apresentar no dia 12, né, semana que vem. E a gente vê como de fundamental importância, porque lá atrás todos os candidatos a prefeitos assinaram a Agenda 2020, né? Não, aquela é 2020, né? E nós estamos trabalhando, e é importante, então, eu digo assim, é importante que a gente esteja na mesma página. A gente não precisa concordar com tudo, mas é importante que todos saibam o que de fato está sendo realizado, né? E então estaremos fazendo essa apresentação pelos secretários, que muitos aqui estão, na próxima segunda-feira. Acho que basicamente é isso, né? A gente fala dos objetivos, acho que todos que estão aqui sabem, de que a gente possa de fato construir uma cidade
a muitas mãos e com uma visão de longo prazo. Falava para hoje de manhã, prefeito, que se nós tivéssemos essa visão de longo prazo, né, ao longo desse período, nós não teríamos deixado o fator previdenciário chegar onde chegou, né? Que estamos, de fato, com a cidade próxima do colapso, né? Não é o único problema, mas é um problema grave. Acho que é basicamente isso. E desejar um bom trabalho a todos. Boa tarde, senhoras e senhores. Peço escusa por não ter estado aqui de manhã, mas nós tínhamos uma reunião extremamente importante com os vereadores e o consultor da empresa que fez o estudo do passivo notarial e apresentou sugestão. Então, eu quero saudar a todos, saudar o Silvio Barros, né, bom sempre tê-lo de volta aqui na cidade, trazendo a sua experiência e seu conhecimento. Mas dizer que hoje de manhã estivemos juntos com a Paula lá e foi exaustivamente mostrado e explicado. Porém, quando a pessoa não quer entender e quer se valer de um tema tão sério, tão delicado, para fazer palanque político, não tem o que fazer, né? Então, a gente vai de forma muito tranquila suportar os ataques e as ofensas pessoais de um ou outro elemento que se utiliza nesse expediente, mas nós temos compromisso com a cidade e nós vamos fazer o possível para aprovar uma reforma previdenciária mínima. Dentro de tudo que nós podíamos ceder, a gente foi cedendo desde março. Mais de R$1 bilhão nós renunciamos de receita, ou seja, nós não vamos melhorar em nada a situação financeira do município nos próximos anos, só vamos evitar que entre em colapso. O ano que vem, se nós não aprovar a reforma, são 356 milhões, praticamente R$1 bilhão por dia, 352 milhões. R$1 bilhão por dia do livre, não existe esse dinheiro, não vai ter como pagar, e aí a situação fica complicada. Mas conte conosco, da nossa responsabilidade, nós não vamos subir. O caso Manha Bosco, que nos tira o sono, é uma espada que está na nossa nuca, ele é R$1 bilhão e 100 milhões impagável. Agora imagine que o fundo da aposentadoria é 6,6 bilhões passivo. Nós precisamos tentar, nós vamos resolver. Não é justo que a gente continue curando isso para frente, porque um dia vai explodir. Talvez exploda já ano que vem, vocês vão ver. Então, conte conosco. O que eu gostaria de trazer, Rodrigo, aquilo que a gente ouve, anda, caminha, move, faz um papel estratégico importante, sempre com o nosso apoio, a gente sabe da importância, mas nós temos que tentar arredondar com outras entidades, porque a gente nota ao mesmo tempo que algumas entidades que não fazem o dever de casa, não se coçam, como diz o gaúcho, e aí desperta uma ciumeira muito grande, mas nós precisamos dessas pessoas também, dessas entidades também, nós precisamos congregar todos. Então, conte conosco nesse sentido da gente poder se ajudar. Eu acho que o MOB já deu mostras da importância que é a sociedade civil organizada fazer esse planejamento, né? E nós temos consciência que vocês podem contribuir muito, né? Muito, para esta administração e para os próximos que se sucederem. Conte conosco, vamos juntos nesse trabalho. Muito obrigado. Obrigado ao prefeito e à vice-prefeita. Convidamos o Valdir Baldi, presidente da UAG, para uma breve fala. Boa tarde a todos e todas. Quero pedir desculpa o atraso, mas a gente estava numa outra agenda extremamente importante, que é o COMIC, onde a gente vota todos os projetos que vêm do incentivo fiscal, e a gente não podia deixar de votar hoje, porque muitas pessoas também dependem desse projeto para dar seguimento à vida cultural lá fora. Eu queria começar então pelo transporte. Quando a gente se fala em transporte, não é transporte coletivo urbano. Claro, a gente também precisa do transporte coletivo urbano. Nós precisamos mesmo de destrancar essa cidade. Porque essa cidade, infelizmente, a gente sabe o tamanho do problema que a gente tem em mãos. A gente não consegue andar mais, não tem mais jeito para a gente andar 5, 6 quadras aí, 10, 20 minutos aí, e com muito problema ainda pela frente. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito forte,
cima disso o ano que vem, para que a gente consiga resolver pelo menos uma parte dessa questão de transporte de Caxias do Sul. Caxias, ela cresceu demais e temos as mesmas ruas do tempo que ela era Caxias antiga. Hoje nós estamos aí com uma Caxias moderna, mas com os mesmos problemas antigos. Acolhimento, o acolhimento que eu falo aqui é nós tratar melhor um pouco as nossas pessoas que muitas vezes estão aí com vulnerabilidade social. Muitas vezes a gente sabe que não é entendido dessa forma. Há tão poucos dias aí a gente teve um problema, e esse problema a sociedade infelizmente não aceita esse tipo de situação. E aí nós, como cidadãos comuns e também dirigimos uma entidade, nós não vamos jamais deixar essas pessoas desamparadas. Então, hoje a gente inaugurou aonde essas pessoas vão fazer a sua alimentação ao meio-dia, na UAB. Eles já estavam lá, mas estavam emprestados na parte inferior, hoje passaram para a parte superior, onde eles vão permanecer lá, porque uma sociedade não entendeu que essas pessoas têm fome. E aí não quiseram mais que essas pessoas almoçassem onde eles almoçavam. Nós, como bons samaritanos, nós não vamos deixar ninguém desamparado, como foi o caso da CEMEX também, que a gente abraçou elas lá dentro da UAB, e estão lá com nós hoje, que tiveram 90 dias para deixar o SESC. A gente também estendeu a mão para mais ou menos 200 senhoras que fazem todo mês uma assembleia. Até inclusive hoje à tarde está acontecendo essa assembleia. E para nós é importante também essas pessoas, porque foi pessoas que ajudaram a construir Caxias e ajudaram a construir esse estado e esse país. Então, jamais nós vamos deixar essas pessoas desamparadas. Quero colocar aqui também a educação, extremamente importante que é a educação, porque a gente sabe que esse país só vai sair do chão de fato e de verdade a partir do momento que a gente começar a abordar mais da educação. E nós que viemos já de 50 anos atrás, a gente sabe a grande dificuldade que tem na educação. Nós, se tivéssemos a oportunidade, nós teríamos estudado um pouco mais. Mas, infelizmente, com 14, 15 anos, nós tivemos que sair para a luz para ajudar o pai e a mãe a trabalhar. Então, a gente não teve essa oportunidade que muitas vezes as pessoas hoje têm a grande facilidade de estudar, mas às vezes esbarra em algumas coisinhas que a gente fica muito preocupado. Saúde, a gente não precisa nem falar, do jeito que está, não é só Caxias do Sul, não é só no estado, é a nível nacional. É uma das coisas que a gente tem que fazer um grande trabalho a nível nacional, estadual e municipal, para a gente dar um pouquinho de suporte para essas pessoas que não têm onde pagar uma consulta hoje R$300. Como que tu vai pagar uma consulta de R$300? Tu vai optar, ou tu vai morrer ou tu vai comer. Então, muitas vezes o pessoal apela por chazinho e às vezes uma doença gravíssima. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba aparecendo. Tive um caso de 2 anos atrás e a gente, infelizmente, perdeu a menina porque ficou 1 ano e meio esperando os exames do SUS e ela me procurou e eu disse, em 15 dias, se não conseguir nada, me avisa que a gente vai atrás. Fomos atrás, o que aconteceu? Conseguimos um check-up geral, detectou câncer, ela teve exatamente 6 meses de vida. Então, esse tipo de coisa a gente não quer mais que aconteça. Mas para isso a gente tem que fazer um bom trabalho. E não adianta a gente querer pensar, não, eu sou do partido A, eu não vou ajudar. Não, jamais. A partir do momento que se elege um cidadão que vai representar o povo, eu acho que ele tem que esquecer o partido e sim olhar por esse povo sofrido, esse povo que precisa. Eu sempre trabalhei assim, sempre vou trabalhar assim. Até, portanto, hoje eu sou desfiliado. Não sou filiado a partido nenhum, porque eu entendo que nós temos que trabalhar por essa sociedade, uma sociedade que realmente precisa de nós. E é nós que temos que estender a mão para esse povo. Segurança, então, eu acho que está mais que na hora. Não adianta nós querer inventar a roda. Nós temos que pensar Caxias do Sul num cercamento eletrônico. Não tem mais o que fazer.
A gente vê outros estados aí, eu nasci e me criei no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina hoje ele dá derreio em nós. Pô, nós paramos no tempo e infelizmente não avançamos em nada. Então eu acho que está mais que na hora também de a gente fazer um grande esforço. Eu acho que a necessidade que nós temos de fazer, não adianta nós querer aportar em mão de obra. A gente sabe que não vai dar conta, não tem jeito, não tem essa cidade é muito grande. Aí nós vamos investir em brigadiana, vamos investir lá na segurança privada, vamos investir na própria guarda municipal. Nós não temos mais perna para isso. Então, a grande saída é o cercamento eletrônico. E isso eu tenho certeza que o ano que vem provavelmente a gente terá alguma grande novidade aí pela frente. Isso a gente defende e não é de hoje. A UAB defende o cercamento eletrônico de muitos anos atrás. A gente vem batendo na mesma tecla. Eu tenho certeza que a gente vai ser ouvido e, em breve. Explorar mais também os governos, federal, estadual. Temos que buscar verba para nós, porque nós só mandamos verba para o governo do estado, só mandamos verba para o governo federal. E nós aqui, muitas vezes, a gente vê o prefeito, a vice-prefeito dizendo que colocou 25%, 28%, 30% na saúde. Pô, e o nosso dinheiro não volta. Então é isso que nós temos que começar a pensar um pouquinho melhor, para nós explorar esses governos, para que eles também aportem e ajudem nós a melhorar a vida do nosso povo aqui de Caxias do Sul. Então, são essas as colocações que eu queria colocar, e parabenizar o MOB também, porque o MOB também é uma instituição que também não é governamental e sempre está ajudando de uma forma ou de outra. Tenho certeza que muito se avançou pelo MOB a partir do momento que também a gente decidiu participar do MOB. A gente aprendeu muito dentro dessa questão, dessa instituição. Até, portanto, nós tivemos uma grande resistência para não participar do MOB, até que o Rogério foi lá na UAB, apresentou o MOB Caxias para a UAB, e a partir de hoje a UAB não pode mais ficar fora. A partir daquele momento ele está junto. Obrigado, Rogério, obrigado, presidente, porque a gente sabe que essa vida não é fácil. Às vezes a gente levanta 5 horas de manhã e vai dormir exatamente à meia-noite, para conseguir tentar melhorar um pouquinho a vida do nosso cidadão. E muitas vezes a gente não chora na frente de cidadãos, porque a gente tem um pouquinho de bom senso. Sexta-feira tive uma reunião com a presidente da FAS, não chorei na frente dela, porque a gente fica até um pouco surpreso. Mas eu já disse para ela que em fevereiro ou março eu vou levar ela para lá para ela expor a situação da FAS. A FAS é o órgão que detecta todos os problemas de Caxias do Sul, e ela está um pouco bem defasada. Então, as pessoas também têm que saber a instituição como que ela está atravessando. Então, muitas vezes nós cobramos, mas também não queremos saber como que está a instituição. Porque, às vezes, a gente pega alguma instituição, ela quebradíssima, e a gente não dá condições para que ela melhore a situação. A gente sabe que a situação do país não é boa, mas eu tenho certeza que logo a gente vai procurar melhorar cada vez mais. E é só nós que temos que fazer isso, e nós se dando as mãos para que a coisa comece a evoluir cada vez mais. Obrigado. Agradecemos ao presidente da UAB, Valdir Walter, pelas suas palavras, pela sua explanação aqui, e convidamos de pronto o consultor Silvio Barros para apresentar a cidade que queremos. Prazer estar aqui de novo com vocês, e nós estamos acompanhando o trabalho do MOB, e temos o MOB hoje como uma referência no Brasil em governança colaborativa. A gente está tendo vários eventos no Brasil para estimular a criação desses mecanismos de governança, e o MOB tem sido um exemplo em diversas cidades. Eu quero parabenizar o presidente Rodrigo, em seu nome, toda a diretoria, todos os membros atuantes do MOB, pelo trabalho que vocês estão fazendo, e a gente quer que isso ainda seja levado muito mais longe. Prefeito Adinó, vice-prefeita Paula, prazer a gente poder estar aqui. Eu estava ouvindo a Paula agora na hora do almoço, e eu passei por essa situação também. Eu sei como é que isso é complicado,
doloroso e muito solitário, porque tem certas coisas que não adianta a gente explicar para a população. Tá fora do nosso alcance conseguir comunicar determinadas coisas que a gente tem que resolver. Mas, felizmente, o MOB, que representa a sociedade, que representa a comunidade, tem alcance para entender esses problemas e para poder somar com vocês, para fazer um processo de colaboração. A primeira vez que eu ouvi falar do problema previdenciário de Caxias foi no MOB, quando eles estavam discutindo como preparar uma agenda e aí Schmidt e Dagoberto insistindo que o assunto da Previdência tinha que ser algo levado pela sociedade para a Prefeitura, que a Prefeitura soubesse que a sociedade tem consciência do tamanho do problema e quer ajudar. Mas eu queria fazer alguns comentários aqui, rapidinho para vocês, mais no sentido de estimular. A Agenda 2030 da ONU, os famosos 17 ODS, foram objeto de uma consulta pública para mais de 7 milhões de pessoas que participaram dessa consulta pública. Esse processo foi desenvolvido entre 2008, 2009 até 2015 e esse projeto chamava-se Arquitetos do Futuro. Era o nome que a ONU deu para essa consulta pública. E ao final da consulta pública em 2015, eles trouxeram então o retrato da consulta pública na Agenda 2030 e nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com suas 169 metas. Isso era um caminho para o mundo continuar sendo um lugar possível de ser habitado até 2030. A responsabilidade disso não está conosco. A responsabilidade disso está com o mundo inteiro. Até porque muitos dos problemas climáticos, por exemplo, não respeitam fronteira de país. Eles são criados num país e vão explodir em outro. Mas é muito importante que a gente entenda que se nós não trabalharmos em conjunto para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, toda a humanidade vai pagar um preço alto demais. E aí, a gente precisa lembrar de uma frase muito importante que eu aprendi há muitos anos atrás, quando, num evento lá nos Estados Unidos, um chefe indígena comentou, eu não sei se a frase dele provavelmente não é, mas ele comentou e ficou aquela imagem de um chefe indígena falando aquilo para a gente, quando ele disse assim: nós não recebemos o mundo de herança dos nossos pais, nós tomamos emprestado dos nossos filhos. Esse é o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Então, nós emprestamos dos nossos filhos e não devíamos devolver pior do que a gente recebeu. Infelizmente, não é assim que está acontecendo. Mas o importante do processo da Agenda 2030 da ONU é que o subtítulo da Agenda 2030, não sei quantos de vocês sabem isso de cor, mas a Agenda 2030 da ONU tem um subtítulo. E o subtítulo é o seguinte: não deixar ninguém para trás. Viu, Valdir? Isso que você estava falando aqui agora. Não deixar ninguém para trás. É a erradicação da fome, a erradicação da pobreza, saúde de qualidade, educação de qualidade, tudo que está lá nos objetivos da ONU. Não deixar ninguém para trás. E o secretário-geral repete isso a cada evento que a gente participa, cada evento que a gente ouve, cada pronunciamento que ele faz, ele diz a mesma coisa. Não deixar ninguém para trás. Então, nós temos um mapa, nós temos lá os ODS, com as metas, a gente tem um mapa para seguir. E o que nós precisamos é convergir isso. Por isso, o MOB foi uma das primeiras organizações de governança colaborativa que montou toda uma agenda, que foi a Agenda 2020, em cima dos ODS. Faz todo sentido do mundo, tem um monte de gente que já bateu cabeça com isso, por que não a gente seguir nesse caminho? E devemos continuar trabalhando nessa ótica. Mas aí eu queria comentar com vocês que, para poder dar conta disso, e considerando todos os custos e o que o prefeito acabou de colocar aqui, não vai ter dinheiro para tudo. O governo digital é absolutamente essencial para que a gente possa ir adiante. Governo eletrônico. Serviços oferecidos à população 7 dias por semana, 24 horas por dia. O prefeito de Boston uma vez falou uma frase tão legal. Ele falou assim: olha, se o cidadão quiser vir na prefeitura, será um prazer recebê-lo.
Se ele tiver que vir na prefeitura, coisa nós estamos fazendo de errado. Então, é só a colocação dele. Se ele quiser vir, vamos recebê-lo com o maior prazer. Mas se ele tiver que vir, nós fizemos alguma coisa errada. Porque hoje em dia não há mais necessidade de um cidadão ter que se locomover para acessar um serviço público, uma certidão, um atestado, um alvará, seja lá o que for. Não há necessidade. Ele pode fazer isso tudo eletronicamente, digitalmente, 24 horas por dia, e não só naquele período que a prefeitura pode atender. Nós acabamos de voltar da missão para a Estônia, o Rogério nos acompanhou do MOB. A Estônia é o país mais digital do mundo. É a comunidade mais digitalizada do mundo. Todos os serviços públicos na Estônia são oferecidos digitalmente, tudo. Nós passamos o dia inteiro dentro de uma prefeitura para ver como é que eles trabalham, o que eles fazem, como eles podem oferecer isso. É verdade que lá é diferente da gente, porque a nação se tornou independente da União Soviética em 1990 e ela já nasceu digital. Nós temos que aprender a viver ainda um período meio a meio, mas a gente tem que avançar, nós precisamos avançar. E eu me lembro que na Conferência Mundial de Governo Digital, esse ano, 2021-22, o presidente de FIDE participou da conferência, dando um testemunho dele do que aconteceu quando o FIDE digitalizou os serviços públicos. E logo na sequência, aquele vulcão explodiu lá e nós acompanhamos pela televisão, foi um caos total, porque a comunidade ficou isolada, as pessoas não conseguiam mais andar, uma erupção vulcânica de proporções catastróficas. Mas eles conseguiram continuar prestando serviço público, conseguiram atender as pessoas naquilo que elas mais precisavam, desde que conseguissem manter a conectividade. Gente, eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o segundo país mais digitalizado do mundo. Parece brincadeira, parece uma gozação, mas não é. Nós temos 140 milhões de cidadãos digitais. Poucos países têm 140 milhões de habitantes, por isso que a Espanha e a França não são mais digitalizados que nós, porque eles estão medindo isso pela quantidade de cidadãos digitais. 140 milhões de pessoas hoje estão no GovBR com a sua identidade digital e podendo acessar todos os serviços públicos federais de forma digital. Só qual é o nosso problema? O secretário nacional de governo digital estava conversando com a gente, e ele falou assim, nosso problema é que nós só temos 109 municípios que aderiram ao programa federal, dos 5.600 do Brasil. Só 109 municípios aderiram ao programa. Tem um monte de cidades que têm milhares de cidadãos digitais que não podem ser atendidos, porque a gente ainda não tem as duas plataformas trabalhando. Então, nós precisamos avançar nisso, apesar da restrição e apesar da resistência, infelizmente, da corporação. A corporação de servidores tem medo de que o governo digital tire o emprego deles. Então, eles resistem, eles reagem. E apesar disso, nós precisamos avançar. E eu espero que o MOB possa trazer para a prefeitura subsídios, possa trazer informações e, em nome da sociedade, fazer cobranças. Em nome da sociedade. Porque é muito mais difícil para o prefeito querer implantar isso contra a corporação do que o prefeito ser cobrado para fazer pela população. Porque a população paga o salário da corporação. Então, este equilíbrio a gente precisa buscar. Eu até aproveito para convidar vocês, esse ano, no mês de maio, vai acontecer de novo a conferência, ela é anual, a Conferência Mundial de Governo Eletrônico. Eu acho que valeria a pena a gente poder mandar alguém da prefeitura e entender como é que o mundo está lidando com isso, porque lá nós vamos encontrar pessoas da Dinamarca, nós vamos encontrar pessoas da Coreia, da Estônia, que são os países mais digitalizados do mundo, mas vamos encontrar gente de Fiji também, que é uma pequena ilha, não é rica, não tem muito recurso, mas eles também entraram nisso. E a gente vai ter como aprender de todo mundo, cada um na sua necessidade. Eu termino fazendo um comentário só aqui para vocês, em termos de estratégia. Tem muita coisa que está acontecendo no mundo. A gente teve agora o Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, e lá um terço da exposição toda, que é uma feira e um congresso, um terço da pauta, viu, Valdir, estava focado em segurança digital. E tem coisas fantásticas.
coisas extraordinárias que hoje podem oferecer segurança para a população. E tinha uma grande parte da feira que estava dedicada à mobilidade. Mecanismos de mobilidade que podem oferecer a gente uma condição de vida diferente. Porque a gente perde muito tempo no trânsito e tem muita gente que perde mais do que tempo, perde a vida. Então, existem hoje mecanismos e tecnologias que nos permitem fazer um avanço muito significativo nessa área. Mas eu termino fazendo um comentário que é o seguinte. A ONU tem uma entidade chamada ONU Habitat. A Organização das Nações Unidas tem como membros os países. Só que em 2015, quando eles pegaram a assinatura de 193 chefes de Estado para a Agenda 2030 dos ODS, eles não tinham percebido naquele momento o que perceberam 3 anos depois. Em 2018, a ONU reconheceu que 65% das metas dos ODS não serão alcançados sem o envolvimento dos municípios. Impossível, não tem como chegar. Então, os presidentes das nações assinaram a agenda, mas são os prefeitos que vão fazer ela acontecer. Sem os prefeitos, pode esquecer. Sem o envolvimento da comunidade local, nós não vamos chegar. Então, é fundamental que as cidades tenham um papel super relevante nesse processo. E a ONU Habitat é a agência da ONU que cuida só de cidades. Ela atende só as cidades. É um órgão das Nações Unidas, mas está focado exclusivamente nos aglomerados urbanos. Por quê? Porque hoje metade da população do mundo vive em cidades. 75% da energia que o mundo produz e consome é nas cidades. E praticamente todo o lixo que o mundo produz é na cidade. Isso vai ser resolvido na cidade, não adianta querer resolver fora. Então, é fundamental o papel da ONU Habitat. E o que eu queria dizer para vocês, prefeito, vice-prefeita, MOB, eu estava num Fórum Mundial Urbano, que é o evento da ONU que acontece de 2 em 2 anos para as cidades, o Fórum da ONU Habitat, em junho desse ano, e eu assisti muitas apresentações de cidades de várias partes do mundo que foram lá mostrar o seu case. Um dos pilares importantes de sustentação da ONU Habitat chama-se Stakeholder Engagement. Stakeholder Engagement significa envolvimento da comunidade, dos cidadãos. Porque nenhuma dessas pautas da nova agenda urbana ou dos ODS vão se materializar sem envolvimento das pessoas. Então, um dos pilares importantes de sustentação deles é Stakeholder Engagement. E eu assisti a algumas apresentações de cases de algumas cidades do mundo falando sobre envolvimento da comunidade. Eu estou afirmando para vocês aqui, eu não vi nenhum igual o do Mauro Caxias. As coisas que foram apresentadas lá foram legais, mas não chegam ao nível de envolvimento que vocês têm aqui. Eu acho que é fundamental, uma sugestão que eu estou dando, que vocês convidem a ONU Habitat para ajudar a encaminhar alguns problemas que vocês têm com a chancela da ONU e que eles tenham a oportunidade de conhecer o que é Stakeholder Engagement que vocês fazem aqui. Porque eu não tenho dúvida de que no próximo Fórum Mundial Urbano, em 2024, Caxias do Sul deveria estar lá, não para assistir, mas para mostrar para os outros o que vocês já estão fazendo. Eu viajo o mundo inteiro nesses eventos, estou o tempo todo nessas situações e eu posso afirmar a vocês, vocês já andaram mais do que a maior parte das outras cidades que estão se apresentando por aí como uma boa solução. Então, eu acho que agora é hora de sair de dentro da casca e mostrar para os outros o que vocês já estão fazendo. Isso vai ser bom para o astral da comunidade, isso vai ser bom para o poder público, isso vai fortalecer o MOB, mas principalmente o farol tem que ser uma luz para os outros, não para si próprio. O farol está lá para mostrar o caminho para os outros. E vocês acho que já alcançaram o status de farol. Parabéns. Falou que é estratégico e que eu acho que é indiscutível para a continuidade do MOB. Nós, olhando para a gestão do MOB, nós procedemos a algumas alterações no Estatuto e criação do Código de Ética, que foi aprovado agora pela manhã pela Assembleia. Então, rapidamente, no novo Estatuto, nós criamos um capítulo detalhando a questão das câmaras técnicas e grupos temáticos, quais são os critérios para formá-las,
critérios para eleições, e todo esse processo vocês vão poder ver lá, né, na nova versão do Estatuto, que eu penso que o Rogério está lá publicando. Então a gente tem mais cuidado e mais método na forma de criar câmaras técnicas e grupos temáticos. Tá? Então isso foi algo que nós discutimos agora e aprovado pela manhã. Outro ponto, nós não tínhamos um código de ética no MOB. Então ele foi aprovado, foi criado, e todo membro que ingressar, seja na Câmara Técnica, grupo temático, um novo associado, um novo patrocinador, ele terá que tomar conhecimento do código de ética. Tá? Então são 2 pontos aí que a gente contribuiu para a melhoria do MOB. Tá? Bom, outro ponto importante, a vice-prefeita bem falou, que estão trabalhando aí fortemente em várias frentes na prefeitura, um alinhamento com a Agenda 2020, que nós construímos lá para as eleições municipais de 2020. Então, nós gostaríamos, principalmente aí o pessoal da UAP, ouvir e saber um pouquinho de vocês, quais são as principais dores e oportunidades que hoje vocês enxergam, sentem, como o Valdir vinha falando também, para com a cidade. Né? Para isso, nós vamos fazer rapidamente um exercício no intuito de ouvi-los, né? de saber o que é que vocês hoje têm como principais dores e oportunidades. A partir desse trabalho, nós vamos olhar para a Agenda 2020, vamos acompanhar aqui no dia 12, né, Rogério? Dia 12. Dia 12 tem uma agenda, né, onde cada secretaria vai estar apresentando os trabalhos que estão sendo encaminhados. Então a gente precisa fazer um alinhamento da Agenda 2020 com o que os secretários estão desenvolvendo e com as expectativas que vocês têm, em priorizações de dores e oportunidades. Tá? Para isso, vamos aqui rapidamente fazer um exercício. Eu vou apresentar um QR Code ali. É só vocês irem um pouquinho à frente, apontar o celular para esse QR Code e logo em seguida vai abrir um formulário para vocês. São 6 temáticas, tá? Educação, saúde, turismo, gestão pública, planejamento urbano e desenvolvimento econômico. Ali você já tem elencado uma série de itens, vamos assim dizer, de oportunidades, de desafios, que eu gostaria que para cada um deles vocês selecionassem os 3 prioritários. Se nada do que vocês acham importante está ali elencado como opção, vocês têm o campo outros em cada uma da temática para vocês ali digitarem, ok? Ponto mais prioritário: infraestrutura, prédios, laboratórios, conectividade, com 46,9. Em segundo, uso da tecnologia tanto na gestão escolar quanto no aprendizado, com 40,6. Terceiro, escolas em tempo integral. Foram os 3 ali prioritários. Desça um pouquinho só para nós vermos. Pode descer mais, por favor. Pode ir. Tivemos 5 respostas no outros, mas a questão da família na comunidade, gestão também é importante, que nós já estávamos falando. Tá, no princípio, pode seguir, por favor. Vamos olhar a saúde. 32 respostas. Em primeiro lugar, saúde preventiva, com 65,6. Segundo lugar, intensificar o uso da tecnologia, a exemplo da medicina, da inteligência artificial, com 56,3. Depois nós temos empate, em terceiro lugar, consultas e exames especializados, né, a fila, e a eficiência na gestão, né, a entrega versus gastos aí, empatados na saúde. Pode descer, por favor? Tivemos uma resposta, reavaliação do SUS, tá? Siga em frente. Turismo, 32 respostas. Em primeiro lugar, cidadão de Caxias do Sul precisa conhecer mais sobre o turismo na cidade. Em primeiro lugar. Segundo, com 59,4, potencializar e profissionalizar o sistema turístico em Caxias do Sul. Terceiro, com 53, o Parque da Festa da Uva, que é um trabalho que é buscar um novo modelo ali de gestão para aquele espaço, né? Siga em frente.
Não tivemos outras respostas. Na gestão pública, primeiro lugar, o uso da tecnologia na gestão pública, que está alinhado com o que o Silvio nos falava e até fez o convite para vocês aí, né? Lembrando que, ademais desse evento que o Silvio falou, provavelmente no decorrer de 2023, nós vamos ter uma missão para a Estônia, para a educação, porque eles estão entre os primeiros no PISA. A missão Educação deve acontecer em setembro de 2023. A Finlândia também. A missão deve visitar a educação na Estônia e em Finlândia, que são as duas ali. Esse é um ponto. A outra missão que deve acontecer no primeiro semestre, mais ou menos em maio, saúde, que também eles são excelência em saúde. Tá? Então, eu acho que conecta aqui com as necessidades, com as priorizações aqui, né? Então, 81.8, uso da tecnologia na gestão pública. E em segundo, 69.7, o fundo de aposentadoria e pensão, que a vice-prefeita já estão trabalhando, né? Então, e com terceiro lugar, 57.6, a desburocratização. Vamos em frente. Não tivemos outras respostas. Planejamento urbano. Disparado aqui a mobilidade, e aí não só, ademais de transporte público, outros modais também, né? Então, disparado ali. Segundo, os marcos regulatórios desatualizados, e aí a gente deve lembrar que a Câmara Técnica de Planejamento Territorial tem um grupo temático que está trabalhando fortemente nos marcos regulatórios. E empatado com 44.1, duas frentes, duas temáticas: ocupações irregulares e espaços públicos de qualidade. Em frente, não tivemos outras respostas. E o último tema, que é investimento, desenvolvimento econômico. Disparado ali, ambiente favorável à atração e retenção de investimentos. Em segundo, inovação. Terceiro, infraestrutura, no que se refere à logística, saneamento e conectividade. Vamos ver se tivemos alguma coisa no outros, um pouquinho abaixo. Senhores, na verdade, e só agora eu posso falar isso para vocês, na verdade nós compilamos esses desafios e oportunidades da Agenda 2020. Né? E a gente queria saber o quanto, lá em 2019, a gente trabalhou dentro das prioridades, dentro das principais dores e oportunidades. E a gente percebe, a ver pelas respostas outros ali, que não foram tantas, que 100% aí das dores, das expectativas que vocês têm, está sendo contemplado pela Agenda 2020. E, consequentemente, com a apresentação dos secretários no dia 12, né, Paula, vocês poderão aí se aproximar ainda mais. Então, eu faço o convite que vocês voltem a visitar a Agenda 2020, ela está muito atualizada, a ver pelos apontamentos que aqui nós temos. Ela está toda alinhada com os ODS, com o Silvio, como o Silvio bem citou agora. Eu acho que tem inúmeras ações lá, né, que eu acho que todo o secretariado também tem trabalhado alinhado com o MOB nessa questão. Né? E aí fica o convite, é o que o Silvio sempre fala. Temos excelentes missões em 2023, precisamos olhar grande para nos inspirar. Né? Eu ouço muitas críticas quando a gente fala em olhar as boas práticas, em olhar o que os outros estão fazendo. Eu vejo diferente. Eu sempre tenho curiosidade, eu acho que o Silvio também, em olhar o que as pessoas estão fazendo, em qualquer âmbito, nacional, internacional, local. Eu tenho muita curiosidade em saber o que as pessoas estão fazendo, porque pode ser que um recorte e cola não é o que eu vou trazer, mas eu venho cheia de inspirações e de coragem para fazer. Então, eu defendo muito, sempre que eu tenho oportunidade de boas práticas, essas missões, é óbvio que tem investimentos. O Rogério acabou de vir de uma aí, penso que já compartilhou uma série de situações com vocês, mas eu acho positivo. E o nível de amadurecimento em que vocês estão, o porte da cidade, os desafios e as oportunidades, eu acho que, além de estarem no caminho certo, vocês têm que aproveitar essas oportunidades aí. Ok? Muito obrigado aí ao Silvio e à Márcia, né, nessa colocação, e também a gente percebe que o caminho andou bastante, né, está todo mundo alinhado. E a gente convida agora o prefeito municipal para sua avaliação final e seus comentários. Muito importante
depender de nós, como eu disse antes. Me lembrava o secretário João aí que o prêmio que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano conquistou, o Prêmio Internacional de Regularização Fundiária, ele está nas ODS da Caxias, tem muita coisa. Vocês vão ver que no dia 12, quando for feita a apresentação pelos nossos secretários, 80,7% daquilo que está no nosso plano de governo foi executado ou está em andamento bem encaminhado. E isso não é comum em menos de 2 anos de governo. Então, nós estamos seguindo a risca. Se alguém pode reclamar, mas a proposta que nós vendemos para a sociedade, nós estamos seguindo ela, não estamos nos afastando. Claro que não estamos nos limitando naquilo, por isso a importância do MOB, de estar como sociedade civil organizada, ponteando algumas questões. E como o Valdir falou aí, o monitoramento, o cercamento eletrônico está em processo de licitação, já era para ter acontecido, mas como o poder público tudo é devagar, o Sartori já dizia, dentro do setor público aqui o que mais tem é talento. Não era talento de cabeça, era talento. O prefeito Sartori sempre dizia, lá, o que tem aqui de talento. E o plano de mobilidade também, o secretário Afonso já conseguiu, a duras penas, elaborar o memorial, licitar, contratar e está em execução. Então, tem muita coisa boa vindo aí, vocês vão ter a oportunidade de ver dia 12. E claro que temos enormes dificuldades e muito questionamento, muita coisa que a gente gostaria que estivesse melhor, principalmente a zeladoria da cidade. Agora, nós precisamos que a sociedade civil organizada nos ajude num quesito. Aqui, as pessoas, com o intuito de fazer a benevolência, saem à noite da janta, coberta, café da manhã, para mendigos, ao invés de nos ajudar na manutenção dos abrigos, onde tem disciplina, não pode entrar com droga, com bebida de álcool, não pode se prostituir. Ali nós precisamos de ajuda. Com esse sistema de dar janta, coberta e café da manhã, nós não estamos dando dignidade a esses seres humanos, porque ele está mantendo eles embaixo de uma marquise aí como se fosse um animal. E pior, à noite eles têm que furtar metais e coisas para poder comprar pedra de crack. E isso tem atraído para Caxias uma leva enorme de mendigos que nós não tínhamos aqui. Então, eu sei que eles têm o direito de dormir na rua, de aonde eles querem, é sagrado esse direito, mas que não sejamos nós, por ações equivocadas, que a gente esteja atraindo eles. Queremos ajudar eles, sim, como seres humanos, indo para um lugar onde eles têm um banho quente, uma janta boa, uma cama aconchegante, mas que tem regra. E senão isso aqui vira terra de ninguém. E o volume de pessoas que estão dormindo embaixo das marquises cresceu muito. E olha, se tem uma coisa que a gente conhece, nós que somos mais velhos aqui, a gente olhou para o rosto, a gente sabe se é daqui ou se veio de fora. É ou não é? Então, vamos se ajudar nisso também, porque isso tem muito a ver com qualidade de vida. Nós estamos sofrendo muito esses pequenos furtos, retirando o material de dentro dos contêineres para procurar material e deixar depois jogado no chão, enfim, por aí afora. Tá bem, gente? Agradeço, estamos juntos, vamos lá que tudo, não é apenas o poder público, nós como sociedade temos um papel muito importante. Sinalize para nós, pode ter certeza que é uma administração que sabe ouvir a sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Obrigado e parabéns, meu irmão. Muito obrigado, prefeito. Eu acho importante as colocações e até acaba dando uma visão diferente para nós, né? Quando a gente entende que quer ajudar uma pessoa e está fazendo da forma errada. Parabéns. E convido a vice-presidente do MOB Caxias, Marcela Quepim, para o seu encerramento aqui. Do MOB quero fazer um agradecimento muito real e muito sincero pelo voluntariado de todos. De fato, nós estamos sentindo que a Tríplice Hélice funciona. Essa parceria poder público, a academia e a sociedade civil organizada tem dado muito certo. Nós tivemos, nem todos estavam, mas hoje pela manhã sentimos alguns dos resultados dessa dedicação e desse trabalho no decorrer desse ano. Vimos alguns avanços com relação
ao programa do Hospital Geral. É uma necessidade que não atende somente a Caxias, também aos nossos municípios vizinhos, também com relação aos avanços no aeroporto, no Porto Meridional. Preciso falar das 2 câmaras que surgiram, também é um avanço, a Câmara de Educação e Planejamento, é territorial, né? E a gente percebe, falando de educação, independente do segmento, a falta de mão de obra qualificada. Então, já estamos iniciando algumas entregas, mas tenho certeza que com os desafios mapeados agora e um plano de ação bem bacana, virão soluções e ações no decorrer. Então, parabéns a todos os envolvidos, muito obrigada. O pedido de que nós nos mantenhamos firmes, né, para o próximo ano. Também gostaria de citar um avanço importante com relação às rodovias. A presidente do CORED, a Mônica, hoje pela manhã, de que ela já não está conosco, apresentou também os avanços, contrato para ser assinado. Então, também foi um acompanhamento e uma dedicação bem grande do MOB. Várias reuniões semanais na SIC para a gente acompanhar tudo isso. Quinzenalmente as nossas reuniões acompanhando a Agenda 2020 e o planejamento agora, a apresentação da Agenda 2022, que vai ser na continuidade acompanhada pela SIC Serra. Foi um trabalho feito de forma regional e os resultados também precisam ser acompanhados dessa forma, no andamento. Também destacar a viagem à história, falar de cidades inteligentes, o que a Márcia citou há pouco, pensarmos no futuro, olharmos para benchmarks que dão certo, nos inspira, faz com que nós estejamos em movimento e não estejamos acomodados, olhar para uma realidade diferente que nós podemos buscar de mãos dadas. E reforçar então o convite a que nós estejamos aqui na próxima semana, onde já estou, 13 horas nesse mesmo espaço, 13h30, mas que nós tenhamos a perseverança. Dificuldades vão surgir sempre, mas que nós possamos vislumbrar um cenário positivo e otimista. É esse convite para, de mãos dadas, vamos longe. Muito obrigada. Agradecemos a Marcela Guiabinha e o encerramento, e a gente queria passar mais uma vez o vídeo de Caxias do Sul, para que vocês possam realmente, de novo, absorver e ter o orgulho que é de pertencer a essa terra e de tudo que nós fazemos aí com o Ministro Silvio Barros. A gente precisa se olhar melhor. O MOB Caxias é uma importante entidade formada por diversos setores da sociedade que discute e propõe soluções para uma Caxias 2040. De que forma podemos atrair mais investimentos? Como podemos melhorar o turismo? Como facilitar e agilizar o escoamento das mercadorias produzidas em Caxias para o resto do país? Essas são algumas das questões discutidas pelo MOB Caxias, que conta com o envolvimento de 50 entidades e mais de 200 pessoas. Faça parte você também. O MOB Caxias é aberto a toda a sociedade. As suas ideias podem ajudar nossa cidade a se tornar um lugar ainda melhor para se viver. MOB Caxias. Ideias que movimentam o nosso futuro.